Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre para a gente dar sequência aos nossos estudos. Vamos então verificar qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Aí está, aula de número 66. Vamos falar sobre números racionais na forma decimal e finita. O detalhamento, potenciação com números racionais na forma decimal, ok? Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Acompanha comigo. Hoje nós vamos aprender a potenciação com números decimais. Mas primeiro, o que é a potenciação? O que é potência? Vejam aqui com a gente na nossa cartela. O que é uma potência? Potência é aquilo que tem poder, força, vigor e importância, de acordo aqui com a nossa fonte. Na matemática, a potenciação é uma operação que indica multiplicações sucessivas de fatores iguais. Vamos ver na prática o que isso significa. Nós temos aqui o 2 elevado a 4. Isso aqui é uma potenciação, onde o 2 é a base e o 4 ele é o expoente. A base é o fator que vai ser multiplicado e o expoente é a quantidade de vezes que esse fator vai ser multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, a gente lê aqui, ó, 2 elevado à quarta potência, ou simplesmente 2 elevado a 4. Significa que eu vou multiplicar o 2 pelo 2, pelo 2, pelo 2. Então, vejam que aqui, ó, ele tem 4 fatores iguais a 2, sendo que a gente vai multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. E realizando essa multiplicação, a gente chega no resultado, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E o resultado é exatamente quem? É exatamente a potência. Então, na matemática, a gente entende potência como esse exemplo aqui que a gente mostrou para vocês. Agora, a gente vai ver como que a gente faz a potenciação com números decimais. Para a gente efetuar a potenciação de números decimais, a gente tem 2 modos de fazer. Qual o primeiro deles? A gente vai transformar os fatores iguais em frações decimais. No nosso primeiro exemplo, a gente tem 0,1 elevado a 2. Se eu fosse resolver isso aqui, ó, 0,1 elevado a 2. Está entre parênteses para facilitar o nosso entendimento. Então, qual é a base aqui? A base é o 0,1. E quem é o expoente? É o 2. Então, quantas vezes ele vai se repetir aqui? 2 vezes. Então, vai ser 0,1 vezes 0,1. A gente pode resolver essa multiplicação e chegar no resultado dessa potência. Porém, a primeira forma, a gente vai transformar o 0,1 em fração decimal. E o 0,1, ele é o mesmo que 1 sobre 10. Então, ao invés de escrever 0,1 elevado a 2, a gente vai escrever 1 sobre 10 elevado a 2. E aí, nós vamos aplicar a propriedade da potência. Esse expoente aqui, ele está valendo tanto para o 1 quanto para o 10. Então, significa que eu vou pegar a base, que agora é 1 sobre 10, e repetir ela 2 vezes. Está aqui, ó, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. E o que a gente tem agora? A gente tem uma multiplicação de frações. Quando a gente multiplica 2 frações, a gente multiplica o numerador pelo numerador. 1 vezes 1 é 1. E multiplicamos também o denominador pelo denominador. 10 vezes 10 é 100. Então, esse é o resultado da multiplicação dessas 2 frações. 1 sobre 100. E o 1 sobre 100, a gente pode escrever ele como 0,01. Vamos ver outro exemplo. Aqui no item B, a gente tem 2,3 elevado a 3.
Como essa primeira forma é transformando os fatores em frações, o 2,3 ele é o mesmo que 23 sobre 10. Então, ao invés de ter 2,3 elevado a 3, a gente vai ter quem? 23 sobre 10 elevado a 3. E, novamente, vamos aplicar a mesma propriedade. O expoente 3 aqui, ele vale tanto para o 23 quanto para o 10. Então, nós vamos ter 23 vezes 10, vezes 23 vezes 10, vezes 23 vezes 10. Então, multiplicando aqui 23 por 23 por 23, vamos ver quanto vai dar. É só a gente multiplicar devagarinho, ó. 23 vezes 23. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Somando tudo, 9. 6 mais 6, 12. Vai 1. 4 mais 1, 5. Então, dá 529. Essa multiplicação aqui, ó, dá 529. Perdão, essa multiplicação não, né? Essa multiplicação aqui, 23 vezes 23, dá 529. Só que a gente precisa ainda multiplicar por 23. Então, vamos multiplicar. 529 vezes 23. E aí nós temos 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. 3 vezes 5, 15. Agora a gente multiplica o 9. Vou fazer de outra cor aqui para diferenciar. 2 vezes 9, 18. Fica o 8, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 5, 10. Agora a gente soma tudo. Fica aqui o 7, 8 e 8, 16, vai 1. 5 mais 5, 10, com 1, 11, vai 1. 1 mais 0, 1, com mais 1, 2. E o 1 vem sozinho. Então, vejam que dá exatamente quanto? 12.167. Então, 23 vezes 23 vezes 23 dá 12.167. E a parte de baixo aqui das frações é mais fácil, né? 10 vezes 10 vezes 10. A gente só faz repetir o 1 e a quantidade de zeros também, ó. 3 zeros, 3 zeros. Então, 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 a terceira, é igual a 1.000. Acabou o nosso cálculo? Ainda não. A gente está com uma fração aqui, ó. 12.167 dividido por 1.000. Quando a gente divide um valor por 1.000, nesse caso a gente tem o 12.167. Quando a gente divide por 1.000, a gente conta 3 casas decimais, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, o resultado dessa divisão é 12,167. Ou seja, 2,3 elevado a 3 é igual a 12,167. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem para resolver esse cálculo. Vamos ver mais um. Temos aqui 1,2 elevado à terceira. O 1,2 a gente vai escrever ele como fração. Aí vai ficar 12 sobre 10. O expoente permanece o mesmo, é o 3. Então, quando a gente tem 12 sobre 10 elevado à terceira, é o mesmo que 12 sobre 10 vezes 12 sobre 10 vezes 12 sobre 10. E aí nós vamos repetir o mesmo processo. Vamos multiplicar 12 por 12, que dá 144, e depois por 12 novamente, que vai dar 1.728. E aqui embaixo também, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. E aí nós temos 1.728 dividido por 1.000. Para realizar essa divisão, a gente conta
3 casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 1 e o 7. Então, esse resultado é 1,728. Você poderia fazer a divisão? Poderia, normalmente. Mas aí, quando a gente divide por 1000, a gente sabe que é só contar aqui 3 casas decimais e o resultado já é dado direto para a gente. Agora, a gente vai resolver a potência usando o algoritmo tradicional da multiplicação. Veja os exemplos que a gente tem. Aquele mesmo exemplo, 0,1 elevado a 2, só que dessa vez a gente não vai transformar ele em fração. Vamos resolver direto. Quem é a base? É o 0,1. Quantas vezes ele está sendo repetido? 2 vezes. Então, vai ser 0,1 vezes 0,1. Observem só o detalhe nesse cálculo. A gente faz 0,1 vezes 0,1. Primeiro, a gente multiplica o 1 por todos os valores. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Agora, a gente multiplica o 0 por todos os valores. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. E agora a gente soma tudo. 1, 0 mais 0, 0. E o 0 aqui também. Agora a gente tem que levar em consideração a quantidade de casas decimais que a gente tem. Nesse primeiro valor a gente tem uma casa decimal e no segundo também temos uma casa decimal, já que é o mesmo valor, né? Então, no total, temos 2 casas decimais, significa que no resultado teremos também, ó, 2 casas decimais. Então, a vírgula fica aqui entre os 2 zeros. E qual é o resultado dessa multiplicação? No caso dessa potência, 0,1 vezes 0,1 é igual a 0,01. Exatamente o mesmo resultado que a gente obteve transformando 0,1 em fração. Agora vejam, a gente vai fazer o mesmo aqui, ó, para o 2,3 elevado a 3. Como é que a gente resolve? Vai ser a base, que é 2,3, multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3. E para isso a gente vai resolver essa multiplicação. Primeiro, vamos fazer 2 aqui, ó. 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. A gente já fez esse cálculo aqui, então vamos fazer rapidinho. 6 mais 6, 12, vai 1. 1 mais 4, 5. Então, 2,3 vezes 2,3 deu aqui, ó, 5,29. Agora falta multiplicar por 2,3 para a gente ter o resultado total. Então, a gente vai pegar o 5,29 e multiplicar por 2,3. Aqui eu esqueci de falar, né? Mas temos 2 valores após a vírgula, porque aqui a gente tem 1 e aqui também temos 1. Voltando aqui para a próxima multiplicação, 3 vezes 9, 27. Fica o 7, vai 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 9, 18. Fica 8, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. E 2 vezes 5, 10. Também já fizemos essa multiplicação. Aqui fica 7. 8 e 8, 16. Vai 1. 5 e 5, 10. Com 1, 11. Vai 1. 1 com 1, 2. E o 1. E agora, o que a gente obteve aqui? A multiplicação de um número com 2 casas decimais e outro com uma casa decimal. Então, no resultado, teremos 3 casas decimais. Então, o valor é 12,167. 12,167.
Exatamente o mesmo valor que a gente obteve quando a gente calculou lá, transformando o número decimal em forma de fração. Da mesma forma aqui para o próximo exemplo, 1,2 vezes 3 vai ser 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Primeiro a gente vê quanto é 1,2 vezes 1,2. Bem rapidinho também, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 4, 4, 1. Quantos números após a vírgula? 2. Então, 1,44 é o resultado de 1,2 vezes 1,2. Agora a gente vai pegar esse resultado e multiplicar pelo último fator aqui, que é 1,2. Então, nós vamos ter 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 8, 8 mais 4, 12, vai 1. 2 mais 4, 6, com 1, 7 e 1. Quantas casas decimais? 3, né? Temos 2 aqui e 1 aqui. Então, vai ser 1,728 também, exatamente o resultado que a gente obteve lá na multiplicação, quando a base era igual a uma fração. Então, o que a gente pode ver aí dos números decimais? Essas definições são adotadas para as potências de números naturais com expoente 1 e expoente 0. Também vão valer para os números decimais. Então, a gente tem alguns casos aqui, mas antes vamos praticar mais uma vez aqui o cálculo dos números decimais. Vamos praticar aqui o cálculo de potenciação com os números decimais. A gente tem aqui no nosso exemplo 5,3 elevado à terceira. A gente pode usar a calculadora para ajudar a gente a efetuar uma multiplicação. Mas é importante que vocês saibam também o método que a gente faz para multiplicar cada um desses fatores decimais, que foram os exemplos que a gente viu. Olha só, se você for usar a calculadora, você vai digitar aí a seguinte sequência. Você vai digitar primeiro o 5, depois a vírgula. Em algumas calculadoras é uma vírgula ou é um ponto. Então, dependendo da sua calculadora, se for do computador, do celular, ou vai ter lá um ponto ou vai ter uma vírgula. Pode ser qualquer um desses. E aí você vai digitar depois o x, que é o sinal de multiplicação. E depois você digita novamente 5,3 ou 5,3. E como é elevado à terceira, temos mais uma multiplicação por 5,3. Aí você digita novamente o 5, a vírgula e o 3, e depois digita aqui, ó, o sinal de igualdade, que a calculadora vai deixar para vocês, vai mostrar para vocês o resultado, que é como a gente vai ver agora. Então, a gente precisa calcular 5,3 elevado a 3, que é 5,3 vezes 5,3 vezes 5,3. Olha só o resultado, igual a 148,877. Olhem só, o 5,3 ele só tem uma casa decimal. Só que a gente está multiplicando ali, ó, 3 números com casas decimais, com uma casa decimal. Então, o resultado, vejam só, a gente tem 3 casas decimais, 148,877, temos 3 casas decimais. Agora, vamos ver o nosso próximo exemplo. Agora, para obter o valor de 5,2 elevado a 4,
Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar o 5,2 e multiplicar por ele mesmo, repetindo ele 4 vezes, ó. Você digita o 5, a vírgula, o 2, o sinal de multiplicação, depois novamente o 5, a vírgula, o 2, o sinal de multiplicação, o 5, a vírgula, o 2, o sinal de multiplicação, mais uma vez o 5, a vírgula, o 2, o sinal de multiplicação. Olha só, já temos 1, 2, 3, 4 fatores aqui. Então, já temos o equivalente ao cálculo de 5,2 elevado a 4. Então, apertamos o sinal de igualdade e obtemos o resultado. Vamos ver aqui na calculadora qual vai ser esse resultado. Então, nós digitamos 5,2 vezes 5,2 vezes 5,2, né? Esse é o segundo, vezes 5,2 vezes 5,2. Está aí os 4 fatores. Agora apertamos o sinal de igualdade. 731,1616. O que aconteceu aqui? Temos 4 casas decimais. Por quê? Porque nós elevamos também a quarta potência e cada um dos fatores tem uma casa decimal. Então, no resultado, obviamente que a gente vai ter o quê? Vamos ter 4 casas decimais. Agora, a gente vai ver mais uns exemplos. Uns exemplos com umas potências bem maiores. Vamos fazer o cálculo aqui de 2,7 elevado a 9. Se a gente fosse fazer manualmente, olha o que ia acontecer. Iríamos ter 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7 até repetir o 2,7 9 vezes. Mas a calculadora científica, ela nos auxilia aqui, ó, para a gente resolver potenciação. Qual é a base? 2,7. Então, a gente vai pôr aqui, ó, 2,7. E aí, a gente vai usar aqui onde está esse x elevado a y. Por quê? É uma potência, né? Onde o x é o 2,7, que a gente colocou. E agora, a gente vai colocar o y lá na potência, que a nossa potência aqui do nosso primeiro exemplo é o 9. Então, a gente aperta aqui no x elevado a y e vai aparecer esse sinal circunflexo, parece um chapeuzinho. E a gente digita o 9, que é o expoente. E digita o sinal de igual. Olha só, isso significa que 2,7 elevado a 9 é igual a 7.625,5974844987. Se vocês perceberem, nós temos aí 9 casas decimais. Por quê? Porque a gente pegou o fator e multiplicou ele por ele mesmo 9 vezes. Por isso, ele vai apresentar aí essas 9 casas decimais. Vamos praticar mais um exemplo. Nós temos agora 5,3 elevado a 6. Então, a gente aperta no 5, na vírgula, no 3, na potência aqui, x elevado a y, e digita o valor do expoente, que é 6. Isso aqui é igual a 22.164,361129. Olha só, será que é coincidência ele ter 6 casas decimais? Não, né? Porque a gente está multiplicando por ele mesmo 6 vezes, então ele vai apresentar 6 casas decimais, já que cada um dos fatores tem uma casa decimal. Vamos ver o próximo exemplo. 48,6 elevado a 2. Isso aqui é mais simples da gente fazer, mas vamos digitar na calculadora. 48,6, a potência aqui, e o expoente que é 2, igual a 2.361,96. 2 casas decimais, então confere aí o nosso resultado. E o nosso último exemplo, 3,3 elevado a 3. Então, nós temos 3, digita vírgula, digita 3, digita a potência e agora o expoente, que também é 3.
Então, 3,3 elevado a 3 é 35,937. Então, a calculadora, ela ajuda bastante a gente a praticar esses cálculos de potências com números decimais quando eles são mais complexos. Então, a calculadora, ela, por mais que a gente não possa usar ela sempre vai estar aí para nos auxiliar. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver? Agora a gente vai exercitar. Acompanhem comigo alguns exemplos na nossa cartela. Então, a gente vai calcular o valor de cada uma das potências abaixo. Nós temos no item A 2,5 elevado a 2. O que a gente precisa fazer? Fazer o cálculo aqui ao lado. 2,5 vezes 2,5. Como é que a gente faz? Resolvendo a multiplicação normalmente. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Mais 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Somando tudo, 5, 2 e 6. Quantos números após a vírgula? Quantos algarismos? 2. Então, 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25. Aqui a gente tem 19,6 elevado a zero. A gente aprendeu que qualquer valor elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero é igual a 1. 5 elevado a zero é igual a 1. 400 elevado a zero é igual a 1. Qualquer valor elevado a zero é igual a 1. E isso vai valer também para os números decimais. Qualquer valor decimal ou natural elevado a zero vai ser igual a 1. Letra C, nós temos 12,5 elevado a 1. Outra propriedade da potência também. Qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 12,5 elevado a 1 é igual a 12,5. Letra D, 0,01 elevado a 1. Mesma propriedade. Qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 0,01 elevado a 1 é igual a 0,01. Então, vejam, nem sempre a potenciação ela é difícil, né? Muitas vezes ela é bem simples de resolver. Vamos resolver agora essas expressões. Olha aí, nós temos 587,36 elevado a zero mais 33,33 elevado a zero. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Se a gente sabe aplicar a propriedade, rapidinho a gente resolve. Qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Mais outro valor aqui elevado a zero, que é igual a quanto? É igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, o resultado dessa expressão aqui é simplesmente 2. E essa outra expressão que a gente tem aqui? 1 menos 0,9 elevado a 1. O 0,9 elevado a 1 é o próprio 0,9. Então, 1 menos 0,9 é igual a quanto? 0,1. Se você somar 0,9 com 0,1, o resultado vai ser 1. Agora, vamos ver um exemplo rapidinho. Imagine que seu pai fez um acordo com você. A cada nota 10 que você tirasse em prova, você ganharia 5 décimos ao quadrado, quantia em centavos de reais. Sabendo que você tirou 8 notas, 10, quanto você ganhou? Então, a gente vai precisar saber aqui essa quantidade. 0,5. A gente vai pegar 0,5, elevar ao quadrado, 0,5, que representa os 5 décimos. Isso aqui é quanto? É 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Isso é por cada nota 10. Então, como foram 8 notas 10, a gente vai pegar esse valor, que é 0,25, e multiplicar por 8.
Quanto é que dá isso aqui? 0,25 vezes 8 é igual a 2. E essa é a quantia que você vai receber em reais. Então, se você tirou 8 notas 10, você ganhou R$2. Legal, né? Esse acordo que o pai fez para incentivar a tirar 10 nas provas. E é sempre bom, né, a gente tirar 10 nas provas. Então, dessa forma, a gente conclui a nossa aula sobre potenciação com números decimais.